Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso podcast Delivery do Zero ao Sucesso. Hoje, no 10º episódio, nós estamos trazendo aqui o Cristiano, que hoje cuida da operação da pizzaria 14 Bis, e não só da pizzaria 14 Bis, mas da pizzaria de Luca, certo? Luca, isso mesmo. São mais de 7 lojas. Ele vai contar essa história de sucesso que tem mais de 30 anos e que começou com o seu sogro, que era funcionário dos Correios, e abriu a sua primeira pizzaria e foi ampliando e chegando hoje a ter lojas nos Estados Unidos. Cristiano, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Para nós é um prazer bater esse papo hoje contigo. Obrigado, prazer é meu. Legal. Cristiano, para a gente começar, eu queria que você falasse para a gente como nasceu a ideia da 14 Bis e, pelo que eu entendi, começou dentro de uma garagem. Então, como que começou essa história de sucesso e hoje essa rede gigantesca aí? É isso aí. Em São Paulo, geralmente é assim, né? Acho que é bem comum, né? Começar numa garagem, né? É isso aí, verdade. O que acontece? Meu sogro, ele tinha um telefone. Ele, na época da Telesp, né? Plano de expansão, ele comprou um telefone e esse telefone veio com o final 1414. Então, era muito fácil. Aí ele falava, agora eu contando a história que eu ouvi, né? Dele, da minha sogra. Ele falava que ia ter um negócio porque o telefone era muito fácil. Então, fácil de memorização, ele ia ter um negócio com esse telefone. Aí ele, acho que visitando uma pizzaria de um conhecido, essa pizzaria ele viu ele atendendo mal, tinha muito serviço, muita demanda, e falou, poxa vida, eu vou montar uma pizzaria. Aí montou na garagem mesmo, né? Era na garagem onde é a nossa primeira loja, lá na Avenida Imperador, montou uma pizzaria, um delivery bem pequenininho, e colocou 14 bis, devido os dois 14 duas vezes, 14 bis. E aí começou, a princípio pelo telefone, e os clientes ficavam perguntando, né, com certo tempo era, poxa vida, é por causa do avião, né, 14 bis e tal, e não era, mas passou a ser. Caramba. Então, muito rápido, todo mundo ligou, né, ao avião, e aí ficou o avião sendo a nossa referência aí com o nome da pizzaria. Que bacana, e 32 anos de sucesso? 33 praticamente. 33? Uau! E como era a estrutura e o dia a dia no começo? Como que começou e como que era essa estrutura aí na garagem? E como que foi a ampliação de sair para a garagem, ampliar a estrutura dela e abrir as próximas lojas? Então, no começo foi bem complicado. Não tinha... vamos dizer que era difícil. Eu tô com ele desde 97. A pizzaria já tinha praticamente 5 anos. E eu trabalhava com ele entregando pizza. Eu entregava pizza com ele. E para você ter uma ideia... Antes de ser genro ou depois de ser genro? Como é que entrou essa história aí? Depois você conta. Genro veio depois. Então tá bom. E para você ter noção de que a 14 Bis, poxa vida, tinha 5 anos e teve dias de não sair nenhuma entrega. Então, caramba, eu passei por isso. Isso foi comigo. Né? Isso em 97, pra você ter uma ideia. Então, e você entrou lá para entregar pizza e ganhar a taxa da entrega. Era a taxinha da entrega. E ainda, dos poucos casos que se eu não me engano, eu ainda era menor, eu tinha acabado de passar para a maioridade, e aí comecei a entregar. Isso em 97, uma portinha, e ele tinha uma pizzaria em sociedade com os irmãos. Ele tinha uma pizzaria que era no Itaim Paulista, chamava Fábio. E era uma pizzaria que ele comprou andando. Teve a experiência com a 14, era só delivery. Então passou alguns anos ali. E quando ele comprou essa pizzaria, ela já tinha um movimento. Então tanto que ele chamou os irmãos para participar, ele já tinha dele, mas ele precisava de ajuda para tocar essa outra loja. E passou um certo tempo lá, o negócio caminhou, só que foi quando a 14 começou a ter um pouco mais de movimento. Aí ele deixou a pizzaria com os irmãos e veio para 14, focou só no delivery. E essa outra pizzaria tinha salão. Inclusive depois ele abriu mais uma pizzaria com salão, que foi essa pizzaria que eu acabei em 99 comprando dele. Qual o nome? Chamava Tropicalia. Legal. Inclusive meu filho mais novo vinha, ele conhecia só de ouvir falar. E como tá bastante tempo lá, ele foi para lá com 12 anos, e quando a gente estava aqui de volta agora em janeiro, eu levei ele até a Tropicalia, né? Ela ainda existe, mas não com esse nome, para ele conhecer, entender um pouquinho da história, como que era e tal. Em 99 eu comprei essa pizzaria, que ele montou, mas também não conseguia gerenciar. Tinha muito problema com o funcionário,
era um visionário, mas ao mesmo tempo esse gerenciamento de mais de uma unidade, ele tinha uma certa dificuldade. E também não conseguia levar isso e essa pizzaria, e foi quando eu comprei dele. Aí eu já estava envolvido um pouco, já tinha começado a me envolver aí com a minha esposa, que era filha E conta pra gente, como que foi esse envolvimento? Você começou a trabalhar lá, aí ela trabalhava lá também, na pizzaria, no e aí começo trocaram ela não, olhares, como que era? então, no começo ela não trabalhava lá, ela trabalhava nessa pizzaria que era a Fábio, que era a pizzaria lá em Itaim Paulista, Que legal. e ela não ficava na 14. Então a gente tinha pouco contato, pouquíssimo contato. Aí veio uma situação, eu sofri um acidente de moto e ela ficou me prestando auxílio ali. Aí pronto, aí foi nessa de prestar auxílio que eu brinco com ela até hoje. Aí ela se aproveitou de mim. Boa. E aí, vocês tinham a primeira pizzaria lá na garagem, aí ela foi criando estrutura, foi crescendo, aí vocês ampliaram a primeira loja lá na garagem ou partiram para um outro local? Como que foi? Ficou lá mesmo. Inclusive a casa era embaixo, era uma rua que tem um declive. Então ele morava embaixo, na rua paralela, e a pizzaria era na avenida. E ali, aquela portinha, ele criou um salão, fez um salão, na época era pensando em alugar e tal. Acho que não tinha muita expectativa em crescer tanto. E acabou que a pizzaria consumiu esse espaço, né, tanto desse salão maior que ele fez, depois teve mais uma ampliação. Hoje é uma loja tem uma área legal lá, tem mais de, acho que deve ter uns 300 metros quadrados aproximadamente. Caramba. E só de delivery, fora acabou sendo a central, tem uma cozinha industrial embaixo, onde a gente prepara alguns produtos e distribui para as lojas. Bacana. Aí depois veio a oportunidade de abrir a segunda loja. Quando que veio essa oportunidade? A segunda loja foi logo que eu comprei a primeira loja dele, a minha primeira loja, que foi a Tropicália. Então em 99 abriu a segunda unidade, que é lá em São Miguel também. As 3 lojas são em São Miguel, né? Então essa foi ali na Águia de Aia, esquina com a Avenida São Miguel. E a Tropicália existe ainda? Não, a Tropicália, quando eu casei em 2001. Aí ele me chamou para trabalhar com ele. Eu era uma pizzaria de salão, então ficava até muito tarde lá. Então casei e a esposa saía da pizzaria, ia para casa, meia-noite, 1h, e eu só chegava lá 5, 6 horas da manhã, que era o horário que a gente conseguia fechar a loja. E aí passou alguns meses assim, aí falou, pô, vem trabalhar comigo, que aqui é um pouco mais tranquilo. Tá. De horário, porque trabalhar com ele nunca foi mais tranquilo. Imagina. Era um general. Né? Mas talvez isso que tenha feito crescer também, né? Exatamente. Porque o ser general cria padronização, cria métodos, estrutura. Pelo menos é minha visão quando você me conta um pouco sobre a história da 14 Bis. Sim, não, e é nítido. Eu fiquei 2 anos nessa pizzaria, então não tinha muita experiência. Eu já tinha tido um negócio. Com 17 anos eu fui emancipado e a gente estava contando um pouquinho disso, né? De quando começamos, né? Então começamos cedo. E com 17 anos eu montei uma lojinha de motopeça. Então eu fui emancipado para montar essa lojinha e tal. Acabou que nesse acidente eu tive que me afastar. Eu trabalhava, entregava pizza, mas eu tinha uma loja de motopeça que eu ficava lá durante o dia. Então, dos 17 aos 18, e tinha a loja e a entrega pizza era um complemento. E voltando na padronização, o que ficou nítido para mim foi quando ele me chamou para vir trabalhar com ele e vender a pizzaria. Eu passei no primeiro mês, aí que eu comecei, como a gente entende hoje, como é importante você ter um lugar que te mostre, assim, te dê o caminho, a direção. Eu passei 2 anos na Tropicália. No meu primeiro mês lá na 14, com eles lá dentro, se eu tivesse feito isso antes, a história teria sido totalmente diferente. Realmente pela rigidez, pelo compromisso, a forma de trabalhar com uma pessoa que já tinha experiência de vida, né? Porque eu era muito novinho também. Então, com toda a experiência, você levar um negócio com esse pulso firme e tal, foi, tipo assim, é gritante a diferença. E hoje, do mesmo jeito que tinha as limitações também. Uma pessoa de uma outra geração, mais difícil de ensinar, passar informação para frente, sabe? Hoje o que a gente vê muito, né, ensinar, eu pelo menos tive um desbloqueio de uns anos para cá, tentando passar para as pessoas o que a gente está aprendendo.
Um conhecido nosso me recebeu uma vez numa pizzaria, não era conhecido até então, mas vem cá, vem conhecer minha operação aqui dentro, olha aqui como funciona e tal. Assim, tipo assim, de graça, né, sem conhecer, sim, vem cá. Falei, opa, tem uma coisa errada aí. Que nada. Você vê como que eu era, né, devido a essa formação com ele. Poxa vida, é tão difícil pra gente conseguir aprender as coisas e você vai passar assim, de graça, né? Não é assim que funciona. Então era uma mentalidade mais... Fechada, né? Fechadíssima, né? Então, hoje, graças a Deus, não... Hoje o mercado é diferente, né? Eu vejo muito essa troca de informação entre pessoas do mesmo segmento. E eu acho que essa troca que ajuda o mercado a crescer. Até falando um pouco da gente, né? O Delivery Zero Sucesso é justamente para isso, né? Você vem, conta um pouco da sua história pra gente e a gente ajuda esse mercado a crescer. Então, quando você deixa o seu lado profissional para estar aqui, para contar sua história, suas estratégias, você está mais aberto, você está com uma mentalidade diferente. Exatamente. E querendo ou não, você está ajudando o mercado. Só que eu acho que isso daí também volta, né? Porque um ensinando o outro, um ajudando o outro, a gente sempre aprende. Então eu acho isso muito bacana. E aí, bom, vamos lá voltar para a nossa jornada aqui. Aí abriu a segunda, aí depois foi para a terceira loja. Isso, a terceira foi... A gente abriu em 2008. Mas aí temos 2 lojas com sede própria, que é essa primeira, que era onde ele morava, a segunda é um ponto alugado, e a terceira foi um ponto estratégico também, uma esquina lá em São Miguel também. E compramos esse terreno em 2004 e demorou até esse projeto sair do papel, devido até essa dificuldade, a família e várias situações que só colocamos em prática em 2008. Aí, em 2008 abrimos a terceira loja, lá em São Miguel. Aí já foi uma loja projetada, foi muito legal porque corrigimos o que tínhamos de problema porque ela foi crescendo e crescendo desordenada. Então, acho que dono de pizzaria, o que mais tem é loja que cresceu desordenadamente. Primeiro então, vende, depois primeiro arruma. Vende e depois vê o que faz. Se precisa de bancada, fizemos muito, né, bancada de pedra, daqui a pouco precisa mudar, precisa ampliar, tem que quebrar e fazer de novo. Vai mudando para o inox depois com o tempo. Sim. E foi crescendo. A terceira foi uma loja já projetada. Então, um layout bem definido, exatamente do que a gente precisava. Tanto que depois virou a minha referência para todas as outras. Vieram as lojas da Luca, né? E também são com esse layout da nossa terceira loja, que foi essa loja projetada, já bem organizada. Legal. A gente vai entrar na Luca daqui a pouco também. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Se você fosse analisar essa trajetória de sucesso da 14 Bis, o que é marcante para você que fez ela crescer? Você fala, cara, esse é um ponto que fez ela crescer. É a massa, é o marketing, é o produto? O que você vê que fez o negócio ampliar de uma maneira que se tornou ela fortalecida e hoje bem reconhecida no mercado? Tecnicamente, a gente sabe que delivery depende de tempo de entrega. Tem que ter qualidade. Aí tinha um princípio que meu sogro sempre falou, e eu quero que o meu cliente receba o que eu levo para casa. E do jeito que eu levo para casa. Eu quero levar um produto quentinho, rápido. Então é o princípio da qualidade. Tem que ser rápido, tem que ter qualidade. Poxa vida, uniu isso, acabou. Tem que ter um bom atendimento, né? Então, a receita do sucesso é essa. O delivery é isso. É o pedido ser feito da maneira mais eficiente possível. Hoje é assim, né? Hoje não é mais um sorriso no balcão, mais que tem o balcão. Mas se a gente pegar a geração, eu não sei nem qual é o nome de geração, né? Mas de 2000 para cá, a molecada não quer falar, né? Eles querem só clicar. Então tem que ser eficiente, rápido. Aí o que não muda, né? Pode mudar a forma de atender, mas rapidez na entrega e o produto de qualidade. Pronto. Resumindo, a pizza tem que chegar rápida e quente na mesa. É isso aí. É isso. Cara, eu vejo isso em todos os deliveries de sucesso, todos que eu converso, tem essa mesma estratégia que para mim é o feijão com arroz. Exatamente. Você pega todos que tem alto volume de vendas. A pizza chega quente e chega rápida. Enquanto os deliveries que não tem sucesso não perceber que a entrega ela tem que ser feita num tempo menor possível e não 40, 50, uma hora e meia que seja, né?
eu percebo que o sucesso vai diminuindo cada vez mais. E ela tem que chegar quente e tem que ser feito com produto de qualidade. Isso daqui é a base do negócio. Uhum. E eu acho que talvez isso, né, antigamente, né, hoje tem muito mais coisas, né? É um marketing bem feito, são estratégias de vendas, promoções, mas antigamente era isso. E hoje é isso, mais uma série de coisas que você acaba implementando para o negócio crescer. Isso. O empresário, ele acaba ficando muito, às vezes, refém do negócio e muda o foco, às vezes. Então, a gente tem que estar participando de ambientes que deixem a gente aqui, ó, mais próximo do negócio também, porque a gente acaba querendo se afastar dele. E a gente tem problema lá. Então, é uma ironia. Você está falando, a receita é básica e, às vezes, a gente deixa de cumprir. Deixa de fazer o básico bem feito. E aí vai tendo problemas com isso. Então, é assim, é uma geração, são algumas gerações ainda de negócio, né? Então, por mais que tenha um crescimento, não quer dizer que não teve problema, né? E esses problemas que a gente tem que fazer isso, né? Falar deles para poder se conscientizar e resolver. E tem estratégia, né? Hoje tem ferramentas, mas é isso aí, é o básico bem feito dá resultado. É isso. E tem uma das qualidades que eu vejo da 14 Bis, que todo mundo fala, é da crosta especial, que tem a pizza. A massa especial. A massa com segredo de família. Conta um pouco dessa história. Era uma dos segredos dele. Tinha a massa que realmente era um segredo, não falava, não tinha... era um segredo guardado a 7 chaves. Então, a nossa receita era uma receita... como que eu vou te falar? Indivulgável? Indivulgável, pode ser, com certeza. Bom, aí a gente está falando um pouco da 14 Bis, e aí teve um salto maior, que foi abrir a 4ª loja nos Estados Unidos, em Orlando. Fora do país. Como que foi esse processo? Qual que foi a ideia de abrir lá? O que vocês enxergaram para abrir essa loja lá? Aí tem a história do meu cunhado. Meu cunhado sempre teve o sonho de morar fora do país. Então meu sogro faleceu em 2017, e eu não sei se foi em 2017 mesmo, em 2018, que ele foi para fora. O sonho dele era morar fora, e meu sogro não queria nem que ele fizesse intercâmbio com medo dele realmente ficar por lá. Ele era cardíaco, então ele passava uns períodos que ele ficava hospitalizado, porque ele fazia trocas frequentes de válvula mitral. Não era para ser frequente, mas ele era uma pessoa muito ansiosa, então ele judiava muito do coração, e a troca que era para ser a cada 20 anos, ele fez, acho que tinha troca de até com menos de 5 anos, se não me engano. Então ele não queria que meu cunhado fosse para fora, e era o sonho dele. Então quando ele faleceu, ele foi para fora, foi morar em Orlando. E aí veio a ideia de abrir uma loja lá. Aí a gente conversou, ele me chamou para ser sócio, vamos abrir uma loja lá e tudo mais. E começou esse processo de abrir a abertura da loja. A princípio ele começou sozinho, não deu certo a sociedade, mas deu início. A gente ficou assessorando, ele vinha para cá. Só que foi bem na época da pandemia. Então teve até bastante dificuldade para abrir. Tanto que a ideia da loja com salão foi dele, e ele, por conhecer, já estava morando lá um período, ele falou que tinha que ser com salão. Na minha opinião, no meu conceito, teria que ser só um delivery, né? E ele abriu a loja com salão, fez todo o projeto de tematizar com avião. Então ele fez aquele trabalho, né? Que ficou muito legal. Só que não tinha a experiência de estar dentro do negócio. Trabalhou um período, mas era novinho também. Então a mesma experiência que eu tinha com os meus filhos, que o negócio cresceu, vamos dizer que eles vão ter noção depois da adolescência. Então foi o que o meu cunhado passou também. Acho que a mesma experiência que ele teve com o pai dele foi o que os meninos tiveram comigo no início. Vai ter noção depois de mais velho. E aí ele ficou com esse projeto lá fora, passou a pandemia, foi também o que nos levou para lá. Porque passou a pandemia, nós fomos para inaugurar a loja com ele, tanto que não podia ir, ele ia abrir a loja, a gente não ia nem participar. E aí passamos um período lá junto, e aí decidimos ficar por lá. E aí, pouco tempo depois, foi onde absorvemos também a operação. Que bacana. E virou um sucesso, né? Em Orlando, ó. Pizzaria temática, com poltronas de avião, janelas de avião. É uma fuselagem de avião mesmo. As poltronas são de avião também. Que bacana. E vocês compraram
de empresas que vendem produtos de avião ou mandou fazer? Sim, não, foi comprado. É como se fosse desmanche, né? Você compra em desmanche da área da aviação. Que legal. Ô Cristiano, e assim, cuidar de uma pizzaria não é fácil, né? 3, 4 deve ter uma dificuldade um pouco maior ou não? Como que vocês fazem para manter o padrão e a qualidade de todas as lojas? Esse é o desafio. Hoje é o desafio. Tá com a loja fora. Graças a Deus tem uns meninos aí que são, vamos dizer que a terceira geração, né? Que já está tomando conta. Então tem meu filho de 20, o mais novo de 16, que estão à frente do negócio lá. Eles que tomam conta, eu vou direcionando, mas foi uma evolução muito rápida também, nem eu esperava assim. Então, a gente não espera, mas é o que a gente faz desde sempre, né? Sim. Dando educação, ensinando dentro de casa e a gente vai colhendo os frutos disso. Então, graças a Deus, eu tenho eles que me ajudam a conduzir lá. E eu fico voltado para cá, tentando fazer esse gerenciamento aí à distância, junto. É um desafio. É um desafio. Mas para você manter o padrão, você faz reuniões periodicamente com a equipe, treinamento, assessoria. Porque tem esse processo, porque não é porque a gente está fora que é tudo tão organizado e preciso como uma franquia, como uma grande rede. E a gente vai se adequando. Então, hoje, você sabendo, tendo mais acesso à informação, você vai se adequando e é o que a gente está fazendo. Sistematizando, colocando programa de retaguarda. Até pouco tempo atrás era tudo controlado por planilha, então hoje já tem um sistema que nos ajuda na gestão. Tem uma empresa também que nos ajuda, né, fazendo essa conscientização. Como eu te falei, tinha funcionários muito, muito antigos, né? E é difícil você fazer essa transição com uma forma de trabalhar de muitos anos para um formato mais moderno, uma contabilidade prestações de serviço, que você tem que estar acompanhando o mercado para poder estar modernizando, senão você fica para trás. Tá. E vamos falar um pouco de marketing, né? Para delivery, estratégia de crescimento. Em que momento vocês perceberam a importância do marketing forte nas redes sociais? Olha, eu demorei, viu? Eu não gosto de exposição. Nunca gostei. Então, até isso me atrapalhava na divulgação. Né? Porque é uma coisa que você não está ali antenado, então você não está participando, sabe? Então, demorei muito. Atrasamos nesse sentido. E vamos dizer que tem 2, 3 anos para cá que a gente começou a agir um pouco mais e aí você começa só. Não quer dizer que você acerta. Então, hoje estou com uma equipe, né, de marketing que está me acompanhando melhor. Então, já apanhei com algumas que hoje chegamos em uma que está me assessorando de uma maneira melhor, né? Então, esse atraso, estou sofrendo as consequências dele. Então, hoje é tentando se adaptar ao que realmente está acontecendo e tentando inovar, né? Então, posso falar que o marketing digital, para vocês, apesar de ter 32 anos, existe apenas 32 anos de empresa, né, de 14 bis, 30 anos viveu sem marketing digital, praticamente? Praticamente. Uau! Praticamente. Porque era feito, mas de maneira modesta, né? Agora, fazer com mais... Sabendo o que está fazendo, né? Sendo mais direcionado, aí tem pouco tempo. 2 anos. E no início, era panfleto? Panfleto de porta em porta. E hoje ainda faz, não? Olha, de porta em porta não. Tem um papelzinho, né? No balcão, né? Esse... Também de uma forma mais modesta aí, mas é uma coisa que a gente vê muito fora. Não para, o papel não sai de moda. Fala fora do Brasil. Lá nos Estados Unidos funciona bem. Tem muito, muito, muito. A gente até não relaciona, né, os Estados Unidos a essa forma mais... mais impressa. Mais impressa aí, que é muito forte lá. Uau. E lá dá certo, então? Funciona. E no Brasil nem tanto mais, né? Pois é. Temos que medir, na verdade. Então, eu vejo muito isso. Eu converso com bastante donos de delivery e alguns fazem só online, outros fazem só offline e tem uma boa parte do mercado que faz os dois. E se eu fosse dar uma opinião, eu acho que um complementa o outro. Eu acho importantíssimo. Concordo. Né? Porque
a pessoa recebe lá o panfleto na casa dela, às vezes a pessoa deixa na portaria de um condomínio, né? A pessoa vai lá, pega, depois ela abre o celular e você está fazendo marketing lá para aquela região. Ele verifica o teu produto, acho que dá credibilidade e faz o cara pensar mais na sua marca. Não sei o que você pensa sobre isso. Não, com certeza. E a gente não está trabalhando só com quem é o cliente que eu quero atender, ou que eu estou atendendo, né? A gente, em São Miguel, tem um conceito e uma pizzaria de muitos anos. Então, a gente atende algumas gerações. Como que eu atendo uma geração que não quer fazer o pedido pelo aplicativo? Ele quer fazer pelo telefone. Então, tem muito isso. Tem. Então, às vezes, uma pizzaria que está abrindo hoje, ele não tem esse público ainda, ou para ele captar esse público, ele vai ter que... a gente já entende ele. Ao mesmo tempo, eu não entendo o mais jovem, então eu preciso estar me adaptando. O negócio hoje é muito dinâmico. É isso, é falar com todos os públicos, né? Acho que esse é o nosso desafio. Total. Não ter só a minha visão. Hoje, meu filho me ajuda e eu preciso conversar isso com ele. Qual é a forma que você faz, né, o pedido? Olha aqui, né? Ele tem que ajudar a mostrar, porque é o público que a gente está atendendo. Do mesmo jeito, eu tenho o pessoal de mais idade. Sim. Né? Que aí é onde tem que ter o cardapinho no Impresso. balcão, impresso, com letras grandes. Senão ele tem dificuldade. Sim. Né? E vai acontecer dele, se não tiver só o QR Code, que é bem moderno, é legal, a molecada só quer isso. O mais velho não, de mais idade ele tem que ter o... E talvez esse seja um dos pontos, né, de sucesso da 14 Bis. É tentar enxergar todos os públicos que você está trabalhando. Porque eu acho que sucesso não é uma coisa só. Né? Exatamente. São pequenos acertos que te levam para o sucesso. E eu acho que você saber olhar para o público que você está atendendo e chegar nele nos diversos canais existentes é uma maneira de você trazer mais cliente também. Até o exemplo que você deu agora, né? Tem um cliente que não vai comprar a parte da tecnologia e você tem que atender esse cara também, né? Você já tem no telefone. Tem cliente que vai estar nos marketplaces e você tem que estar com esse cliente também. E tem cliente que já é o teu cliente fiel, que compra sempre, que ele não pensa 2, 3 vezes em comprar de outro lugar e você tem que ter um canal de comunicação mais fácil para ele. Então é aprender a surfar a onda. Então você tem que estar em todos os canais sim. É a mesma coisa que você falou do marketing. Pô, tem gente que vai estar no marketing online lá e não vai pegar o papelzinho. Né? Se você oferece hoje vamos falar para molecada de hoje em dia papel, eles, é papel, né? Mas uma pessoa talvez de mais idade, eu gosto do papel também, eu gosto das duas. Então ele vai pegar o papel e vai ler. Então eu acho que é saber surfar a onda do mercado, né? E eu acho que esse é o ponto principal, saber qual cliente você quer atingir e estar aberto para ele, né? Eu acho que é fundamental. Exatamente. É o que a gente falou, fazer o básico bem feito. É simples, é você atender bem o público que está te procurando, né? É você conseguir enxergar por outro ponto de vista. Como você gostaria de ser atendido, né? Aí, falando de nós somos mais velhos, né? E quem você quer levar até o seu balcão ou o seu produto chegar até a mesa dele? Quem você precisa convencer? É o filho? É o pai? É o avô? Ou são todos? Ou quem vai te conduzir para lá? A esposa? Porque a criança leva a família. A esposa vai levar a família também. Eu acho que quem menos manda é a gente. É verdade. A gente só vai, né? Às vezes é isso. Concordo. Pô, legal essa estratégia. E a gente tá falando um pouco sobre estratégia. Existe alguma estratégia especial que você utiliza para fidelizar os clientes? Hoje na 14 Bis? Sinceramente, não, viu? Não, nada? Não tem um programa de fidelidade? Você acredita que não temos? Então tá na hora de implementar, porque eu acho que esse é um ponto que pode levar muito mais longe a 14 Bis. Não, é aquilo que eu te falei. Preciso explorar mais o que a gente tem de recurso. Tá na mão, né? Tá na mão. Tá na mão. Tá na mão. Isso vai fazer o cara comprar muito mais vezes. Imagina só. Se você fazendo o que tá fazendo, né? Hoje, sem programa de fidelidade, você já tem um alcance legal, uma marca com nome no mercado, né? Com uma saúde financeira boa, porque ninguém chega a 4 lojas sem uma boa saúde financeira. Com um programa de fidelidade, você vai começar a fazer esse cliente que compra, sei lá, 2 vezes no mês, comprar 4. O que compra uma, comprar 2. E às vezes o teu faturamento pode ser que aumente 50%, 60% só com esse público na parte do programa de fidelidade. É o que eu vejo na maioria dos clientes que põe, né? Porque não faz o cara pensar no concorrente, faz pensar somente na sua marca, porque ele sabe que vai ter um retorno interessante. É verdade. Né?
E até falando um pouco sobre isso, você tem alguma promoção que você faz em dias de semana, Cristiano, que faz ajudar as vendas durante a semana e que te ajuda a impulsionar nos finais de semana? Isso, tem um preço diferenciado para a semana, né? E ajuda a movimentar um horário um período mais ocioso. E são todas as pizzas ou então tem uma promoção específica? Tem uma promoção específica. E qual que é? Tem alguns sabores de pizza com preço diferenciado. Legal. E a gente trabalha com esfirra também, né? Então sempre foi um produto que nos alavanca a venda, sabe? A esfirra dá para trabalhar muito bem, assim. Aí, exige mais mão de obra, mas sempre ajudou bastante. Que top. Agora vamos partir para Luca Pizzaria. Onde que ela entra no meio desse bolo de operação aí? Quando que surgiu a ideia de abrir a Luca ou comprou a Luca e como que depois foi abrindo as outras lojas? A Luca surgiu em 2015. Em 2015, meu sogro me mandou embora. Trabalhei com ele 14 anos. Então tem uma história aí com 14 também. 14 anos depois, parece ele me mandou embora. Número secreto aí. Exatamente. E você namorava já com a filha dele? Não, em 2015 eu já estava casado há é verdade. 14 anos. 14 anos. Então depois de 14 anos trabalhando com ele, ele me mandou embora. Aí isso foi em 2015, no começo de 2015. E até o final do ano, eu fiquei procurando. Foi aí que eu me envolvi com mais donos de pizzaria, porque até esse período, até esse momento que eu saí da 14, eu não conhecia dono de pizzaria nenhuma. Então, justamente por viver ali, ó, fechado naquele modo operante ali, né? Eu tenho estratégia, o segredo da receita e se pronto, eu falar vai abrir, eu vou perder tudo que eu construí. Exatamente. Aí a gente foi procurar. Fomos procurar outras lojas e conhecer. Porque o que eu sabia fazer até então era trabalhar com pizza, né? Então o que eu vou fazer? Só que eu tinha um medo muito grande de montar uma loja. Puxa vida, porque a gente acompanhou a abertura da segunda, da terceira unidade e com o nome já estabelecido. Poxa, começar uma pizzaria do zero, do nada. Aí então eu tinha uma insegurança muito grande. Foi onde um amigo que eu conheci nessa procura de lojas e fui ver a loja dele, Ladário. Ele me falou assim: Cris, você pensando em comprar uma loja, poxa vida, com essa experiência que você tem que abrir uma loja, pô. Se eu fosse você, eu não fazia isso. E negociando na loja dele. Aí aquilo lá ficou, falei, quer saber, vamos tentar, vamos procurar alguma coisa. E aí foi onde eu peguei um pontinho, aí montei a primeira unidade da Luca, que foi lá em Itaquera, na Coab José Bonifácio. Só delivery? Só delivery. E por que Luca? Porque tinha que remeter pizza, Itália, uma cidade da Itália. Aí eu fui procurar o registro da marca, não tinha, então eu já me antecipei, tinha. Eu tenho um filho que chama Lucas, eu falei, poxa vida, vai ser parecido, não é a mesma coisa, mas é parecido. Então, ornou. Consultou a astrologia, viu que tinha não, nome astrologia Luca? Não. Não, mas, não. Mas deu certo. E aí a gente registrou, né? Primeiro foi o domínio e demos entrada no registro. Aí estava tudo liberado, falei, então... E eu estava procurando... E essa foi em 2015 também? Foi em 2015, porque eu fui mandado embora no começo do ano. Então fiquei o ano ali pensando, correndo. E quando eu tive essa conversa com esse rapaz, eu falei, se eu tiver que abrir, eu não tenho um nome, então eu preciso procurar. E então, antes de abrir a loja, eu já procurei o nome. Falei, se abrir, se eu achar um pontinho, tem que estar aqui preparado. Então, fui atrás do domínio, reservei, dei entrada no registro de marca. E aí, começou a Luca, no final de 2015. Caramba! E aí, hoje são quantas lojas da Luca? Em 2015 foi a primeira, 2016 para 2017 a segunda, 18, 19 a terceira, são 4 lojas. 4 lojas. E qual foi a estratégia de abrir da primeira para a segunda? O que você pensou para abrir a segunda? Qual que é o ciclo aí agora? Foi a mesma estratégia da 14. Era uma loja sendo uma loja que não podia ficar tão longe e nem tão perto, não tão longe ao ponto de não ser ajudada e nem tão perto ao ponto de atrapalhar. Então ela ficava num raio que uma loja ajuda a outra. A estratégia que você usa então para abrir lojas, você vê, você abriu a loja 1, você vê até onde você consegue atender essa loja. Isso. Aí tem a linha de corte que você não consegue mais atender, você coloca uma segunda loja lá, porque já é um público que te conhece pelo nome, mas que você não atende e começa a atender públicos novos. Exatamente. Essa aí uma região que você
consegue, o pessoal te conhece, então ela abre já trabalhando bem. Que legal. Então, na Luca foi a mesma coisa. Então, já tinha funcionado na 14, a gente usou a mesma estratégia. Então, uma loja cobre a outra, e aí você vai Fechando ampliando o ciclo. isso, vai fechando aquela área ali de entrega. Então as 4 lojas estão assim hoje, as nesse 4 formato. lojas. Então, e tinha outra questão também. Eu não fiquei tão longe por uma questão de morar perto, não morar tão... Fui até ver outras regiões, mas não fiquei tão longe e também não abri a loja perto para chegar ao ponto de atrapalhar. Porque nesse rompimento aí familiar, né, não foi só de negócio, foi familiar também, eu não queria ser concorrente da 14 Bis. Então, elas não competem. Não se conflitavam. Sim. Então, isso foi um ponto assim determinante. Eu não podia abrir na mesma região que a 14 Bis estava. Tanto que hoje elas não concorrem, né? Tem uma pequena área ali que elas até entregam juntos, mas não influencia. Legal. E as estratégias de marketing que você utiliza na Luca é diferente da 14 Bis? Hoje está na mesma estratégia. Tá. Hoje, vamos dizer que a gente precisa renovar. Mas no início não estava, era diferente. Não, foi a mesma estratégia, que era panfletagem, era a moda antiga mesmo. Era papel na rua. Papel de porta em porta. Tá. E ajuda. Ajuda. Ajudou bastante. Eu já vi várias pessoas crescendo com isso. E teve cliente nosso que numa época eles davam um porta-chave. Quem comprava pela pizzaria, ele dava um porta-chave com o logo da pizzaria. E eu achava isso muito legal. Porque onde que você faz... quando você chega e sai de casa, onde que você para pôr a chave? É na porta-chave. Então, todo momento você está sendo lembrado. Olha que bacana. Legal. E teve bastante cliente que cresceu nesse formato. Teve uma época, você falando assim de brinde, a gente mandou fazer um suportinho de acrílico e fez um cardapinho com imã de geladeira que cabia nesse suporte e deixava nas portarias dos prédios. Então o suportinho ficava lá e a gente passava e ficava abastecendo com os iminhas de geladeira. Então e dava um incentivo também para os porteiros. Tem muita pizzaria que está cercada de prédios que faz os convênios lá com as portarias, né? Porque vai incentivar o rapaz a divulgar a pizzaria no condomínio. Com certeza. E todas as pizzarias Lucas são delivery? Ou tem atendimento no local? Só delivery. Só delivery. Igual as 14 no Brasil, né? Só delivery. Sim, só também. delivery também. Juntando todas hoje são 8 operações. 4 da 14 Bis e 4 da Luca Pizzaria. Isso. 4 14 bis contando lá de fora e 4 Luca. Cristiano, como é que foi que você voltou para 14 Bis depois de ser demitido? Como que foi que você... Que parte que chamaram para ir lá? Ou você mandou currículo de novo, que ser sócio? Como é que voltou? Foi essa troca de informação mesmo, né? Tava crescendo aqui e aí precisando de um pouco de ajuda lá, acabou que a gente... Uniu a operação. Isso, acabou retornando. Que bacana. E hoje a parte de compras das duas pizzarias é feito por um único local? Hoje eu tenho um administrativo, né? Tenho um escritório, aí tem as meninas que trabalham lá e aí hoje está mais organizado, tem os departamentos, tem o departamento pessoal, tem o financeiro, o departamento de compras, então cada um tem vamos dizer que tem uma head ali cuidando dessa área. Treinando ainda, tal, mas já faz bastante tempo que eu não faço a compra pessoalmente. Eu cuido, né, principalmente do que tem mais volume, mas tem essa moça que faz as compras lá pra gente. Que legal. E falando sobre operação nos Estados Unidos, as pizzas de lá são as mesmas vendidas aqui ou tem pizza pro paladar americano? Como que é lá? Isso, tem a pizza pro americano, que são os sabores que eles conhecem, né? Tem a famosa pepperoni, tem a meat lovers, tem alguns sabores que eles identificam que são os sabores deles. Porém, ela é uma pizza paulista. Então, ela acaba sendo diferente. E a estratégia está em tentar trazer o americano, né? Mas não é fácil. Não é fácil. Mas ele experimenta a nossa pizza e gosta. Uma incongruência para eles é o valor da pizza muito diferente do tradicional deles. O valor da pizza deles porque a pizza para o americano é um fast food. E a nossa pizza não. A nossa pizza, poxa vida, tem pizza em São Paulo principalmente, né? Tem a pizza do bairro lá de R$50 e uma pizza nobre num bairro mais nobre, uma pizza
mais gourmet, né, de 150 a 200 reais. Uhum. Então, para o americano isso é difícil de entender. Tá. Não existe um padrão, né? Porque cada pizza tem o seu tipo, né? E a quantidade de produto, a composição do produto. Isso, um produto que lá, o nosso produto acaba sendo importado, né? Que algumas das matérias-primas vão daqui para lá. Uhum. O catupiry, que é o que o americano não conhece, quando ele experimenta ele fica maravilhado e não tem, né? Tem o que é mais próximo lá, que é o cream cheese, mas não tem nada a ver com catupiry. Sim. Catupiry, a gente falando da marca, né? Nosso Com requeijão. Não, e é famoso. fantástico, né? E pretende abrir mais lojas nos Estados Unidos? Ah, temos projetos aí para o futuro. É. E Brasil? Então, Brasil também, temos um projeto aí, vamos dizer que tá no embrião, Tá. né? Mas a gente temos que pedir direção para ver o que nos espera. Sempre assim, sempre com direção. Com certeza. Quando você fala pedir direção... Direção de Deus, Ele que De nos Deus. direciona mesmo. É Concordo. tudo na base do direcionamento divino. Concordo. Antes de qualquer coisa, você se comunica através da sua fé. É isso que você faz para seguir o caminho certo. Exatamente. Até a saída lá, até a saída para lá, já tinha um direcionamento desde o nosso casamento. Que bacana. Por incrível que pareça, já tinha umas promessas de Deus aí na vida da gente. E assim a gente vai vivendo. Concordo. Concordo. Até falando sobre isso, Cristiano, qual que é a sua relação família-negócios? Porque você começou primeiro através de negócios para depois entrar na família. Uhum. E como que é isso hoje para você? É positivo, é negativo, tem conflito, não tem? O que você pode contar dessa jornada aí? Meu amigo, olha só, não é bom que fica a reflexão assim, porque Uhum. eu não queria que o negócio nos separasse do jeito que eu vi acontecer na família do meu sogro, né? Porque distancia, depois aproxima de novo, então essa relação de ser mandado embora, depois voltar, teve muito conflito familiar, muito. Então uma coisa que eu sempre falei em casa é que as coisas elas não podem nos separar, ou separar os meninos, ou separar a amizade que eles têm. Tenho 2 meninos, então sempre prezei pela amizade deles, pelo companheirismo, sabe? Então, não o negócio, mas as coisas, o material, né? Que a gente trabalha demais e uma história que a gente vê se repetir é essa, né? O trabalho afasta você da família, então os sucessores, que eles precisam ser sucessores, eles correlacionam o trabalho à ausência do pai. Então, naturalmente, eles culpam o trabalho e acabam deixando de fazer ou dar continuidade naquilo que foi mais importante pro pai, né? Então, isso é muito pesado. Então, uma coisa que, quando a gente decidiu ficar e morar fora, foi realmente aproveitar esse tempo com eles, em família, sabe? Então, os negócios também não se comportaram muito bem, porque a nossa ausência, né, cria situações que a sua presença sempre vai fazer diferença. Você não precisa estar 24 horas na loja, mas a sua presença ali por perto e direcionando sempre vai ser importante. É exatamente igual a família. Então, tem hora que a gente faz escolha, né? Qual é a minha prioridade? Então, sempre foi a família, sabe? Independente do negócio. Graças a Deus, o negócio suportou a gente ter priorizado a família. Então, fica a lição que e tem que ter moderação, porque eu posso até priorizar, e se eu não tenho conhecimento suficiente, vai me fazer ter prejuízo em alguma das áreas, tanto na familiar quanto nos negócios. Então, graças a Deus, a família é bem estruturada, né? Sou casado há 25 anos, quase 25 anos, né? Os meninos estão no negócio. Eles têm que entender que lá não é um lugar definitivo para eles, é um lugar de passagem, porque eles vão chegar muito mais longe. Então, eles não precisam passar pelo que meu sogro passou dentro do negócio, pelo que eu passei. Trabalhei durante 15 anos, mas boa parte desse período eram 18 horas por dia. Né? Então, Você ia para casa para dormir. Poxa vida, dormir está de volta. Tá de porque o dia começava, tinha esse administrativo para cuidar, então sempre foi assim. Eles não precisam passar por isso, né? Então precisam saber o que aconteceu e
entender um pouco o que eu preciso fazer a partir de agora para isso não acontecer, né? Então é um pouco do que a gente vive, gerenciando, buscando mais informação, para poder ter qualidade de vida e não fazer com que as coisas façam com que a gente deseduque. Eu tinha muito medo de ter condição e não ter... Na pandemia desbloqueou algumas coisas também. Né, de você estar mais próximo, potencializou muito essa união familiar, sabe? E de você ter condições e não aproveitar também. Então eu vou estar fazendo com que os recursos afastem eles da humildade, de princípios, sabe? Então eu tinha muito receio disso acontecer. Aí eu vou dizer que graças a Deus eu tenho 2 meninos de ouro, sabe? Que nunca me deram trabalho, honestos, dignos, sabe? Aquilo que a gente pedia para Deus, né, aconteceu, né? Deus colocou uma norinha abençoada na nossa vida, né? Ganhei uma filha. Então, acho que é o que é o que nos move. O trabalho, ele é fundamental para o homem, né? Para nossa dignidade, mas a família é a base. Rapaz, isso não tem preço. Não tem. Sabe? Então, aí às vezes a gente deixa isso passar. Eu costumo falar que uma coisa uma escolha que eu fiz que foi acertada é essa, é não ter uma história triste para contar. Sabe? Não, graças a Deus eu estive com eles durante um período, nesse período da 14, pode ser que a gente não tenha conseguido, né, dar o suporte, principalmente o mais velho, que hoje tem 20, né, até os 12 anos dele foi muito difícil. Mas aproveitando até o último momento agora do meu mais novo e junto dele também, junto do mais velho, sabe? Então, essa união familiar é uma coisa que eu não abri mão e acho que é o segredo do sucesso, porque as coisas aqui são passageiras, poxa vida, sabe? E não quer dizer nada. O que é ser bem-sucedido? O que é bem, sabe? O que é a história triste, o cara chega lá no final da vida fala, poxa vida, teria feito tudo diferente. Eu acho que não. A gente viveu hoje, não como se fosse como se não houvesse amanhã, de forma irresponsável, mas de que estou vivendo a melhor fase da minha vida. A melhor fase da minha vida é o hoje, agora, é o que eu estou fazendo com eles, se eles estão podendo aproveitar junto, dentro do possível, mas tem que ter os momentos de responsabilidade, que é o que está acontecendo na loja, mas que tem que entender que é por um período. Acho que isso é o mais importante. Legal, ótimo. Muito bom saber a sua história e saber o quanto íntegro e honesto e transparência existe num ser humano atrás da 14 Bis. Porque é isso que você está mostrando aqui pra gente. E me deixa orgulhoso de trazer pessoas assim pro nosso podcast. Porque é isso que a gente quer mostrar pro nosso público que está assistindo, né? Que é possível a gente crescer de maneira honesta, fazendo escolhas corretas e chegando no sucesso, né, de maneira íntegra, né? Não é do dia para a noite, mas que se a gente mantiver a persistência, a resiliência, porque precisa ter muito, né? Não é todo dia que o sol vai estar brilhando, tem dias de chuva também. Eu tenho certeza que, assim como você contou na sua história, teve momentos que foram difíceis, mas que você passou. Até falando até um pouco sobre isso que você disse, de ter momentos que você não teve tão próximo do seu filho, mas eu tenho certeza porque era necessário para o crescimento e para dar uma condição de vida melhor para ele hoje em dia, né? Para ter uma estrutura. Mas a partir do momento que você percebeu que essa fase passou, você começou a dar mais respaldo para o teu filho. E isso vai mostrar para ele a como ele vai ser um ótimo profissional, vai potencializar o trabalho quando precisar, mas quando ele tiver tempo também, ele vai ter um tempo para disponibilizar para a família e, enfim, passar um tempo junto de felicidade, né? É o que eu vejo na sua criação. Tô errado? Não, tá certo. E é o que eles, às vezes parece que eles não estão entendendo, mas eles estão vendo dentro de casa. A gente é referência para eles, né? Então, o que eles estão vendo é o que eles vão procurar na rua, né? O que o menino vai procurar, a referência da mãe, é o que a menina vai procurar, a referência do pai dentro de casa, né? Acho que isso é o mais importante. Concordo. O negócio, ele tem que caminhar, mas a gente tem que ter esse discernimento, né? De dosar bem para não deixar o que é mais importante da gente ali, ó, solto, deixar a sociedade criar, né? A sociedade educar. Quem educa somos nós dentro de casa. Concordo.
Cristiano, hoje na sua operação, no dia de pico, vamos falar em número de pedidos, o dia que mais vende, quantos pedidos você tira numa noite hoje? Hoje vamos colocar em torno de 350, 400 pedidos. Em uma loja, né? Em uma loja. Isso. E na rede? No montante, estou montando um BI para ter as informações aí. Falar de cabeça assim, hoje eu não sei exatamente quantos pedidos em um dia. Em média? Não precisa ser exatamente. Vamos colocar aí uns 2.500 pedidos. 2.500 pedidos, legal. Bacana. E quantos motoboys hoje tem nas lojas? Por volta de 50 entregadores. Que legal. E a média de tempo de entrega? Olha, trabalhando tudo ok, vamos colocar em média de 25 minutos. Uau! Tá explicado o seu sucesso. Porque quem pede a pizza tá com fome. E o normal de uma entrega de pizza é de 40 a 50 minutos. Se você colocou 25... Não quer dizer que a gente não passa por isso também. Porque hoje temos a questão da mão de obra, né? Sim. Nossa mão de obra tá... Mas no normal é 25 minutos, né? É isso que estamos falando. Então, é perfeito, cara. Isso daí são casos esporádicos que acontecem. Tipo, motoboy que faltou, uma chuva, aí você acaba aumentando mesmo o tempo de entrega. Mas se na média é 25 minutos, é fundamental. Não, esse é o segredo. Não adianta, tem que ter rapidez. Se não tem rapidez, o serviço vai... O cliente vai deixar de pedir. Vai pedir no concorrente, não tem jeito. Concordo. E Cristiano, se você tivesse que dar um conselho para quem hoje sonha em crescer, mas tem medo de dar o primeiro passo, o que você falaria para essa pessoa? Quem tem medo de crescer? Cara, a pessoa sonha em crescer, ele sonha em crescer, mas ele tem medo de dar o primeiro passo. Tipo, quero abrir uma pizzaria, mas não sei se vai dar certo. Ou eu tô com a minha pizzaria aqui, acho que não vai prosperar. O que você daria de conselho para essa pessoa? Hoje eu consigo falar o seguinte, que a pessoa tem que buscar informação com quem já conhece. Vai antecipar muita coisa, né? Vamos dizer que antes a gente não estava aberto nem a conversar. Então hoje tem muita gente disposta. Então você vai antecipar problemas com a experiência de outros. Então eu acho que é fundamental, né? E para quem quer se envolver, porque não é fácil. A gente fala, né, de pizzaria, a pessoa só vê o lado positivo, só vê as flores, o jardim do vizinho, né? É isso aí, sempre é mais bonito. Sempre é mais bonito, mais cuidado, mais verde, né? Então tem um trabalho por trás, né? E esse trabalho tem as consequências, né? Tem essas questões familiares, as histórias de 90% de donos de pizzaria vivi para a pizzaria, criei meus filhos, paguei escola, paguei faculdade, né? Comprei, tenho patrimônio e por trás tem uma família destruída, tem uma família que teve a ausência do pai, teve a ausência da mãe, não conseguia passear, aproveitar do que estava vivendo ali, né, de trabalho, né? Que segunda a segunda, né? O horário fora do convencional, onde todo mundo está descansando e aproveitando. Uma coisa que meu sogro falava era isso: esquece final de semana, não me chama para ser padrinho de casamento, não me chama para ir em festa final de semana. Então você vive realmente fora de toda a nossa realidade, né, aqui do Brasil. Hoje eu vivo as duas culturas e sei como que é diferente. E até nesse momento que a gente fica por aqui, é festa, né, todo final de semana. Então é um ambiente que te deixa um extraterrestre, né? Você é fora, você não é normal. Você não participa, não tem vida social. Então, é isso que o dono de pizzaria vive. Então, ele pode organizar, ele pode gerenciar. Se ele tiver informação, ele pode ter uma vida até mais social, sabendo e sem abandonar o negócio. Então, é cuidar, ter informação com quem já viveu isso, sabe? Vai dar um mínimo de direção, antecipa muita coisa, com certeza. Bacana. Eu sei que você já falou sobre isso, mas a gente tem uma pergunta aqui que é padrão. Que a gente fala que sucesso sem felicidade é fracasso. Concordo. E eu queria saber se você é uma pessoa feliz com essa caminhada dentro da 14 Bis. Felicíssimo. Feliz, contente com a vida. Agradecendo a Deus todos os dias por estar vivo, mais um dia, até quando Ele permitir a gente ficar aqui, né? Com certeza. Então, mais do que feliz. Agradeço todos os dias. Assim, é uma coisa tão simples que a gente faz e não se dá conta de quanto é vital pra gente. É agradecer por respirar. Concordo. Acordou, abriu o olho. Senhor, graças a Deus por poder respirar mais um dia. Tá? Então, o que tem além disso é bônus.
concordo plenamente. Também acredito nisso, Cristiano. E se o Cristiano de hoje fosse olhar para aquele Cristiano menino, entregador de 25, 30 anos atrás, se você pudesse dar um recado para ele hoje, sobre tudo que você passou, o que você falaria para ele? Não é pra pensar, hein? É. Às vezes daria um conselho ou outro. Mas continua assim. Continua acreditando em Deus. Acima de tudo, né? Porque o que a gente pede, ele nos dá. Então, continue pedindo. Porque eu pedi uma esposa, né? Ele me deu. Eu pedi filhos, ele me deu. E eu venho vivendo os frutos disso. Porque graças a Deus eu tenho essa família maravilhosa que me proporciona estar, tipo assim, desfrutando da vida. Resumindo aqui, então se você fosse talvez dar um recado pro Cristiano, um obrigado por ele ter persistido, ter lutado, ter batalhado. Obrigado por ter confiado em Deus. Obrigado por ter confiado em Deus, porque ele nos livrou de muita coisa e nos deu muita coisa, me deu muita coisa. Continua me dando. E ele dá muito além daquilo que a gente pede. Top, concordo plenamente. Cristiano, que bate-papo incrível com você. Pude conhecer um pouco melhor sobre o Cristiano como ser humano, e não só como ser humano, mas como empreendedor. E a gente vê que atrás de pessoas de sucesso, existem pessoas honestas, verdadeiras, transparentes, e isso tem muito em você. Obrigado pelo nosso bate-papo. Foi um prazer gigantesco, né? E para quem está nos assistindo, deu para dar vários insights, várias ideias do que fazer, como persistir, como pensar, porque eu acho que esse é o ponto principal do nosso podcast. Mostrar para o segmento de delivery que é possível crescer, que é possível crescer de maneira certa e não errada, e os pensamentos que a pessoa precisa ter como empreendedor, né? Só a brilhante caminhada durante o delivery mostra pra gente bastante isso, né? De entregador, porque foi que você começou, né? Entregando pizza, entregando delivery. E como hoje você tá na frente da 14 Bis, não só da 14 Bis, mas da Luca. E criou a Luca do zero e fez ela crescer, prosperando e crescendo cada vez mais. Obrigado mesmo e parabéns pela sua trajetória. Eu que agradeço. Legal. Pessoal, e vamos finalizando aqui o nosso 10º episódio do podcast Delivery do Zero ao Sucesso. Para você que não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva para receber em primeira mão todas as nossas novidades dos próximos episódios. E está aqui o nosso QR Code do nosso patrocinador, o Abis, que é a plataforma própria que mais converte vendas hoje no delivery. Se você quiser conhecer um pouco mais, saber como que pode te ajudar a aumentar suas vendas, fidelizar clientes e melhorar os seus processos, escaneie que vai ter um especialista para explicar para você todos os detalhes. E até o próximo vídeo. Valeu!